Depois de 6 de fevereiro de 1694, Jorge Velho ficou aqui em cima, ele se apoderou daqui da serra e ficou durante algum tempo, que muita gente diz que o arraial Nossa Senhora das Brotas era onde hoje é a Atalaia. Eu consegui documentos que provam que era aqui mesmo, na Serra da Barriga, que o compromisso do Domingos Jorge Velho com o rei, com a coroa, foi justamente de permanecer no local para impedir que os negros voltassem, né? Que os quilombolas voltassem. Então ele ficou aqui. Depois é que ele fundou a vila de Atalaia, que não chamava Atalaia, era a Vila Nova do Palmar, que também não chegou a oficializar, porque ele morreu em 1704 e não conseguiu, mas ele chegou a construir o Pelourinho, construiu uma capela. Num dos documentos que eu encontrei, disse que a capela era no arraial, então não era em Atalaia, era aqui na Serra da Barriga. Só que era uma coisa assim muito rústica, né? Que o bispo, quando visitou aqui a capela, achou uma coisa horrível, né? E cobrou até do presidente da província a construção de uma capela decente. E foi usada para construir essa capela justamente o dinheiro que era cobrado, um imposto, um percentual do valor da venda dos escravos que foram capturados aqui. Que não eram escravos, né? Muita gente que foi capturada aqui era livre, nunca chegou a ser escravizado. O próprio Zumbi foi um deles. Como o Brasil era império ainda, era comum que portugueses ganharem uma sesmaria de terras, que era uma porção de terras, virem para o Brasil, morarem ali, ele teria que formar família e a partir daí plantar alguma coisa, fazer algum tipo de agricultura, e aí estava efetivada, aquela terra era dele. E uma dessas pessoas que ganhou essa sesmaria foi Domingos de Pino. E Domingos de Pino veio para justamente as terras que hoje faz parte de União. E ele trouxe, que na época a Igreja Católica tinha um grande poder, né? E ele trouxe uma imagem de santa, que era justamente Santa Maria Madalena, para introduzir a religião católica aqui na localidade. Eu acredito que deviam ter 2 Domingos de Pino. E um era pai do outro, né? Mas eu não pude comprovar, eu só encontrei um. Então, a partir de Domingos de Pino, que ele passou a introduzir aqui, veio para cá, é que outras pessoas tiveram interesse em vir também para essas terras. E ele passou a morar aqui e construiu uma capela em homenagem a Santa Maria Madalena, né? Uma capela às margens do Rio Mundaú, na fazenda onde ele morava, que era na Fazenda Gordo, né? Então ele foi responsável por trazer a imagem da santa, por colonizar a terra, e a partir dele outras pessoas vieram morar aqui também, segundo a tradição. Não existe documento que comprove. Então quem doou as terras não foi Domingos de Pino. Quem doou foi João Camelo de Amorim e Francisca Correia de Araújo, que já eram descendentes dos primeiros. Na escritura também consta que ele disse que herdou do pai e sogro, né? Porque era o pai de um e sogro do outro. Eu não sei se era pai do João ou da Francisca, né? Mas que eles doaram as terras. Era muito comum, na época, fazer doação para o patrimônio de santos, né? E o santo da nossa cidade, o santo católico, era Santa Maria Madalena. Então esse casal, possuidor de terras da cidade, decidiu doar, né, uma parte de suas terras para o patrimônio de Santa Maria Madalena. Tanto que até hoje a igreja ela possui documentos de várias casas da cidade, ali na localidade, né? Então, só que essas terras só seriam legitimadas quando se concluísse a igreja matriz da cidade. Que até então tinha uma capela pequena que foi feita, segundo a tradição, por Domingos de Pino, que é tido como colonizador de nossa cidade. Então, quando concluiu-se a igreja matriz, e essa conclusão, de acordo com as pesquisas que eu fiz, de acordo com relatos, inclusive, de Povina Cavalcante, ela só veio a ser concluída de fato entre o final do século XIX e início do século XX,
que é como ela ficou conhecida de acordo com as pessoas mais antigas diziam, né? Aquela igreja bonita, né? Estilo colonial. Então a igreja foi construída e o patrimônio da santa foi efetivado. Então isso se deu no século XIX, meados do século XIX. Aí quando foi criada a capela, em 1810, ou quando foi doada a terra, a gente vai considerar 1810, não é nem a criação, é da doação das terras. Aí eles passaram a chamar Santa Maria Madalena, porque era o nome da padroeira que eles queriam aqui, né? Só que esse nome ficou muito... Tinha correspondência que chamava Santa Maria Madalena, só Santa Maria, ou então Santa Maria Madalena do Macaco. O macaco nunca saiu, né? Na verdade. Sempre foi mantido. E só em 1831 é que eles mudaram o nome e colocaram Vila Nova da Imperatriz, que foi certamente para agradar a mulher do imperador. A partir do momento em que nós éramos uma grande região, pertencente à Atalaia, com pequenas vilas, com pequenos vilarejos, a população que residia aqui toma então a grande decisão. Nós queremos uma separação. A partir desse momento então, 1831, União dos Palmares se desmembra de Atalaia e duas novas vilas são criadas. A Vila Imperatriz, que mais tarde se dá União dos Palmares, e a Vila Assembleia, que um pouco depois vira Viçosa. A questão do nome da Vila Nova Imperatriz, que União teve vários nomes. Macaco, que foi o primeiro, depois Vila de Santa Maria Madalena, em homenagem à Santa Padroeira, e depois, aí sim, através de lei, que foi a Vila Nova da Imperatriz, que foi quando se deu a emancipação política. E por que esse nome? Era uma forma, até o Povina Cavalcante diz isso no livro dele, uma forma de puxar o saco do imperador mesmo, para tentar atrair os olhos e atrair benefícios para a cidade. Existia no imaginário popular a ideia de que Vila Imperatriz recebeu o nome para homenagear Dona Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I, o que é desmentido pelos estudos. O nome da nossa cidade foi uma homenagem feita pelos políticos da nossa região, do nosso território, vislumbrando um desenvolvimento. A pequena vila, o pequeno vilarejo, tinha características de muita pobreza, de muita simplicidade. E então, vislumbrando o aconchego da corte, foi dado então o nome em homenagem à segunda esposa de Dom Pedro I, Dona Amélia de Leuchtenberg. Ela veio uma princesa da Baviera, onde hoje é a Alemanha, foi a sua segunda esposa e que conseguiu, durante os últimos períodos de Dom Pedro no Brasil, cuidar de Dom Pedro II. Então, a homenagem foi dada a ela e não à Dona Leopoldina. Uma visita de um membro da família real que eu consegui foi a visita do Conde d'Eu, né, Conde d'Eu, que é um francês, que foi casado com a princesa Isabel. Ele veio de trem, lógico, ele só veio porque tinha trem, lógico, e chegou aqui umas 11 horas da manhã, porque eu gastava 4 horas de Maceió para aqui, a viagem. E, na época, estava tendo comícios. E o comício na época era feito da seguinte forma: ia alguém da situação e alguém da oposição. As pessoas faziam lá os seus depoimentos e a população via qual era o melhor. E quem defendia a situação, quem defendia a família real, era o Conde d'Eu, que era o esposo da princesa Isabel. E tinha outro membro, que era o Silva Jardim, que defendia a proclamação da República. E os dois viajavam juntos. Então fizeram comício em Recife, que era a capital, e depois iam fazer comício em Maceió. Só que para eles irem de uma cidade para outra, teriam que ir de trem. E teriam que passar por União, que União era o elo entre essas cidades. E como o trem tinha horários para sair, não era toda hora que eles saíam, ele precisou passar uma noite aqui na nossa cidade. E ficou justamente na casa de Basilano Sarmento, que na época era habitada pelo padre Pureza. Deputado provincial e conservador, portanto que apoiava a monarquia. Ele ficou hospedado aqui na casa do padre. E participou da inauguração do Clube Fênix,
O Clube Fênix que ficava ali na esquina da Avenida Monsieur Clóvis, onde hoje tem um milkshake, tem várias lojas, departamentos ali. E ali funcionava um Clube Fênix que foi inaugurado com a participação do Conde. Isso quem diz é um historiador, um pesquisador também, muito importante na nossa cidade, que é o Jairo Viana. E o que é interessante, que talvez pouca gente saiba, é que ele trouxe a resolução de 20 de agosto de 1889, eu não lembro o número agora, que elevava a União à condição de cidade. Então, quem instalou a cidade imperatriz foi o Conde D. Durante 58 anos, de 1831 até 1889, quando foi proclamada a República, nós tivemos o nome Vila Imperatriz, durante praticamente todo o reinado de Dom Pedro II, o último imperador brasileiro. Isso nos trouxe grandes conquistas. Nós tivemos desenvolvimento, crescimento social e econômico, nos tornamos uma cidade polo regional, né? Fomos comarca, inclusive jurídica, de municípios como São José da Laje, Mundaú, Branquinha e Murici. Eram todos territórios, nós tínhamos um território invejável, que um pouco mais à frente foram se desmembrando. Mas é importante destacar que quando fomos pensados em ser de fato a capital da nossa região, a cidade central da nossa região. Se desenvolve mais a cidade, né? Justamente por conta do trem. E ela aproveitou durante muito tempo essa coisa de ser a estação terminal da ferrovia, isso foi muito bom. Aí os proprietários começaram a construir casas na cidade, né? A obra da igreja, que se arrastava desde 1850 e alguma coisa, é concluída, né? Claro, faltava a torre, mas aí de qualquer forma, que foi uma coisa que demorou muito tempo para ser feito, foi o prédio da antiga igreja matriz. E a cidade começou tem até um autor que disse que de acanhada vila passou a florescente cidade. E realmente foi, porque o trem tinha essa capacidade, né, de onde ele passava, de trazer desenvolvimento. Com o fim do Império, em 89, em 15 de novembro de 1889, os primeiros presidentes da República, posso citar o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro, passa então a emitir vários decretos autorizando a mudanças de nomes, de províncias, de estados, de praças ou escolas que faziam menção ao nosso período imperial, a Pedro I, Dona Leopoldina, Dona Amélia, a Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina, ou a própria Princesa Isabel e o Conde D. Com isso, Vila Nova Imperatriz passa a se chamar União, por um decreto estadual, descaracterizando assim todo aquele nome, toda aquela construção que havia sido feito sobre o novo nome dado à pequena vila, que se transformou numa cidade. E com isso, muitas outras cidades brasileiras também sofreram com essas mudanças de nomes. União, justamente tudo isso por conta da ferrovia, né? Que em 1890 foi quando se decidiu que ia ligar Alagoas e Pernambuco pela ferrovia e veio justamente, a construção veio de lá e a união se deu aqui. Pedro Paulino da Fonseca, ele que botou o nome de União. Aí em 1943 mudou de novo para a União dos Palmares, porque isso foi uma determinação do governo federal que cidades que tivessem o mesmo nome, a mais antiga permanecia, mas as outras teriam que mudar, né? E União acrescentou dos Palmares, que eu achei muito interessante, por sinal. Então decidiram homenagear o quilômetro dos Palmares, a história de Zumbi, e passar a se chamar União dos Palmares. E a partir de então, os munícipes eram chamados de palmarinos.